que quem estava criando não era alguém criado, mas era alguém eterno. Por isso a palavra Elohim. Agora, o mais fantástico disso é que esse Deus eterno, esse ser eterno, o Criador de todas as coisas, ele cria a partir do caos. E a gente tende a pensar que Deus faz tudo certo, não é assim? Não, Deus faz tudo certo. Não estou dizendo que Deus faz errado. Vocês vão entender o que eu estou tentando dizer no final do meu raciocínio. Deus faz as coisas na minha vida se a minha vida estiver certa. E aí a gente cria um padrão moral para Deus fazer. Então eu preciso estar na igreja, eu preciso dar no dízimo, não falar mal de ninguém, não assistir novela, não fumar, não tomar bebida alcoólica, e aí Deus vai me abençoar. Então a gente cria um padrão, que é um padrão pessoal, moral, social, e diz, se eu cumprir isso, aí Deus me abençoa. Há inclusive um texto de Juízes, se você ler lá no capítulo 17, que um cara rouba algumas moedas da sua própria mãe. E aí a sua mãe fica preocupada, cadê minhas moedas? Roubaram minhas moedas, onde estão minhas moedas? E aí o filho chega e diz, mãe, o negócio é o seguinte, eu preciso confessar, fui eu que roubei as suas moedas. E aí diz o texto de Juízes, que a mãe chega para ele e fala, meu filho, já que você confessou, eu vou te perdoar e vou fazer até mais. Eu vou te dar algumas moedas, porque você reconheceu o seu erro. E aí a sua mãe lhe dá algumas moedas, e diz o texto que aquele homem pega aquelas moedas, vai no quintal de casa, constrói uma igreja. Diz o texto que ele coloca imagens dentro da igreja. E aí diz o texto que de repente está passando um forasteiro qualquer que chega, pede água, comida, e ele reconhece pelas roupas que aquele forasteiro era um sacerdote, era um homem que sabia cultuar, era um pastor, era um padre, era sei lá qual o nome que você quer dar. E aí ele fala, poxa, você é sacerdote, eu acabei de construir uma igreja bacana, legal, coloquei umas imagens lá dentro, mas não tem pastor, você não quer ser pastor? E aí eu te pago um salário, você come aqui em casa, fica tudo certo, você está por aí mesmo, andando pelas estradas. E o cara aceita a proposta de emprego, vai ser o pastor daquela igreja. E aí no final do texto, o nome desse cara era Mica. No final do texto, diz que Mica olha para o céu e fala assim, agora eu sei que Deus vai me fazer bem. Confessei o meu pecado, construí uma igreja, coloquei as imagens, coloquei um pastor, vai ter culto, ceia, louvor com a lei de tudo. Agora Deus vai me abençoar. Sou velha mesmo. Então, às vezes nós criamos esse padrão para Deus me abençoar e dizer, não, agora Deus vai me abençoar, porque agora sim, agora eu ajustei minha vida, estou andando direitinho, está tudo certo, tudo organizado, agora a bênção vai vir. Aí eu pego Gênesis capítulo 1 e diz assim, no começo era uma bagunça, no começo não havia nada, diz o texto no versículo 2, a terra era um vazio. E a palavra hebraica aqui para vazio, que é a palavra torro, é uma palavra que significa caos absoluto, nada existia. Absolutamente nada funcionava, absolutamente nada havia. Era um vazio absoluto de qualquer coisa. E aí me vem uma pergunta à cabeça, que é a seguinte: se a religião prega tanto que Deus só vai me abençoar, e só vai agir na minha vida se tudo estiver em ordem, por que é que Deus permitiu que a terra fosse criada de maneira caótica para aí então ordená-la? Ou qual o sentido do texto bíblico me falar de um espaço caótico? Por que Deus já não criou tudo ordenado? Já pararam para pensar nisso? Quem veio primeiro, Deus ou a terra? Deus é o Rema, Ele é eterno, Ele não tem início nem fim. Ora, se Deus cria a terra, mas diz o texto que Deus criou, mas criou em um caos absoluto.
Deus criou o universo de forma caótica. Versículo 2 continua: a escuridão cobriu o mar. E aí é algo mais contraditório ainda, porque o final do versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus cria o caos. O caos absolutamente vazio, escuro. Como diz o texto que eu acabei de ler, a escuridão cobriu o mar, mas ali estava o Espírito de Deus, pairando sobre o caos. Precisamos olhar para a nossa vida e ver o caos que tem dentro de nós, à nossa volta, e pensar exatamente a criação. Esses primeiros 2 versículos é a maior expressão da ação de Deus na vida humana, de que nós temos momentos e condições absolutamente escurecidas, caóticas, vazias em absoluto, mas mesmo assim o Espírito de Deus paira sobre a minha vida. O caos é a representação mais genuína da minha existência. Só terei a minha vida ordenada, organizada, 100% correta, o dia que eu sair desse plano e entrar no plano espiritual. Porque enquanto aqui eu estiver, a minha realidade será uma realidade de caos, e a partir do caos, Deus criando algo novo. Deus ordenando as condições caóticas da minha vida. Então dizer que a minha vida é uma vida ordenada, essa é a maior mentira de todos os tempos. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém participa da glória de Deus. Está todo mundo no mesmo buraco, vazio, escuro e caótico. Mas o Espírito de Deus paira sobre esse caos da nossa vida. Nossa condição caótica é o que nós temos de mais importante para deixar Deus agir. O caos da minha vida é a matéria-prima de Deus para que as coisas se organizem. Tem como organizar algo organizado? Tem como ordenar algo que já está ordenado? Não tem. Então, a grande experiência de fé é entender que no caos da minha existência, Deus está aí com o seu Espírito pairando sobre mim para que as coisas se ordenem. E com esse texto eu aprendo 3 lições sobre o caos. A primeira delas é que é preciso ver o caos a partir do que pode ser criado. Eu preciso olhar para as condições caóticas da minha vida e dizer o que de bom pode ser criado disso. Porque vejam vocês, Deus cria esse mar escuro e essa terra caótica, e a partir do caos, Deus vai criando a terra, e o céu, e os animais, e as plantas, e o homem. Diz o texto que Deus olha e vê que tudo era bom. A primeira grande lição que eu aprendo sobre o caos é que eu preciso olhar para as condições caóticas da minha vida a partir do que pode ser criado, não a partir do caos que está. Eu preciso ser proativo existencialmente. Eu não posso me estagnar na escuridão, no vazio, no caos da minha vida. Mas eu preciso olhar para esse caos e dizer, bem, o que eu posso fazer de bom com todo esse caos que eu estou passando? E nós temos dificuldade disso, primeiro, por essa perspectiva religiosa de que Deus só me abençoa se a minha vida estiver totalmente ordenada. Esse é o primeiro grande equívoco, que não nos permite ver as coisas boas que podem ser criadas a partir do caos. O segundo grande equívoco, que não nos permite ver as coisas boas que podem ser criadas a partir do caos, é exatamente a ideia de que se está caótico não tem solução. Não tem como Deus fazer.
Não tem como mudar. Para mim a situação não há jeito, não há possibilidade. E eu preciso mudar essa mentalidade e ver de todo esse caos o que Deus pode fazer de bom nisso. Segunda grande lição que eu aprendo sobre o caos a partir desse texto é que preciso também entender que o caos é o começo da ordem de todas as coisas. Eu fico olhando para a experiência de Jesus e gosto de pensar em coisas que as pessoas em geral não pensam. Pensem comigo. Qual era a religião dos judeus quando Jesus veio? O judaísmo. Qual era a Bíblia dos judeus? A Torá. Era o mesmo Deus de Jesus? Era. A Bíblia dos judeus foi dada aos judeus pelo mesmo Deus de Jesus? Foi. Mas aí Jesus chega e diz assim: o Filho do Homem não veio para trazer paz, mas para trazer confusão, guerra, discórdia. Eu vim trazer caos. Jesus chega no sistema religioso da época e diz: eu não vim para manter a ordem, mas eu vim criar um caos. Porque é do caos, com o Espírito Santo pairando sobre a escuridão do caos, é que as coisas são refeitas na vida. Jesus questiona a religião, Jesus questiona a fé, Jesus questiona a prática, Jesus questiona todas as questões que envolviam o sistema religioso, que aparentemente estava tudo muito ordenado. Guardava-se o sábado, dava-se o dízimo, lia-se a Torá. Um dos textos emblemáticos de Jesus que mostra que ele veio trazer o caos é quando lá em Lucas 18 ele entra na sinagoga e ele pega então o texto para ler das Escrituras perante todos e ele começa a ler e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E as pessoas olham para aquele jovem que entra na sinagoga e que lê as Escrituras e diz: quem é esse que lê o texto de Isaías 61 e diz que ele é aquele que vem trazer libertação às pessoas? Que libertação é essa? É uma libertação de caos, de confusão. É o Jesus que chega para os discípulos e diz: eu não vou dizer quem eu sou, mas me digam vocês quem eu sou. Qual a fofoca que vocês têm ouvido na rua sobre mim? Como as pessoas me definem? E aí os discípulos vão dizer: olha, dizem que você é Elias, você é a reencarnação de um dos profetas. E Jesus vai conversando com eles, todo mundo com a cabeça muito confusa, sem nem entender quem que é Jesus. E outros textos como o que eu partilhei na semana passada, em que as pessoas estão absolutamente confusas. Quem que é esse chamado Cristo, que veio, que cura no sábado, que lê o texto da sinagoga dizendo que veio libertar todo mundo, que diz que veio trazer guerra, que diz que feliz é aquele que sofre, feliz é aquele que é perseguido? Que conceito de felicidade é essa? Então, o sistema que Jesus traz não é um sistema de ordem, mas é um sistema de caos. É como se Jesus estivesse lendo Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, e dizendo: vocês precisam incorporar esse texto, viver isso. Vocês estão tão religiosos, tão perto da religião e tão distantes de Deus, e vocês só vão mudar isso se vocês entenderem a condição caótica da vida. Então é preciso entender que o caos é o começo da ordem. Terceira lição que eu aprendo sobre o caos é que é preciso ver o caos em mim, não nos outros. Verdade. A gente vê o caos nas pessoas, né? E a sua vida está toda errada, você precisa consertar isso. Olha, eu vi uma publicação sua no Instagram e no Facebook, eu fiquei preocupado. Como é que está a sua vida espiritual? Você tem ido à igreja?
Aliás, quando vocês fizerem filmagem, tá? Por favor, não me permitam aparecer na filmagem de vocês, tá? Para não comprometer a imagem. É brincadeira. Mas vejam que nós sempre identificamos o caos na vida alheia. Mas parece que a gente não olha para a gente. E é importante olhar para o caos em nós, o caos em mim, para que Deus possa ordenar isso. O maior paradoxo do caos na criação é dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a escuridão do mar. Não veja o caos como o último step da sua caminhada. Não veja a condição caótica como a última condição da sua existência. Agora não tem mais jeito, agora é só morrer. Mas veja o caos como o princípio ordeiro de Deus, onde as coisas serão colocadas no lugar. E saiba que isso é recorrente. A vida tem momentos caóticos. E eu preciso olhar para esses momentos caóticos com o olhar de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Está tudo um caos, permitido por Deus, mas eu sei que o Espírito Santo está pairando e as coisas serão ordenadas se eu permitir que Deus haja a partir do caos. Não eu controlar o caos, não eu tentar mudar o caos, mas permitir que Deus mude o caos na minha vida. Vamos orar. Tua palavra, Senhor, apenas uma palavra tua vale mais que 1000 palavras nossas. Deus, quantos momentos caóticos nós vivemos. Momentos em que nós não entendemos o que está havendo. Não sabemos nem por onde começar para resolver os problemas e as condições caóticas da existência. Mas Deus, que na manhã de hoje nós possamos ter a certeza de que a partir do caos o Senhor fará tudo novo. Onde houver escuridão, haverá luz. Onde houver tristeza, haverá alegria do Espírito, que não é alegria condicionada às circunstâncias. Deus, que eu possa olhar para o caos na minha vida e ter a certeza de que o Espírito Santo está pairando sobre todo esse caos. O Espírito Santo que me consola, que cuida de mim, que me alcança no mais profundo, do mais escuro do meu coração, nos momentos mais turvos, nos dias mais difíceis, o Teu Espírito me sustenta. Ensina-nos a ver, Senhor, o que pode ser feito de criação, de mudança e de ordem a partir do caos em nós. É a nossa oração na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.